Lula está encurralado. Vitória do Flávio nos Estados Unidos cria um pesadelo eleitoral para Lula e para o PT. As pessoas que estão envolvidas nesse atentado... As pessoas que estão envolvidas nesse atentado não são nem criminosos. não são nem criminosos. É político. É político. As pessoas que estão envolvidas nesse atentado não são nem criminosos, são políticos. É isso que ele falou? Pessoas que têm ligação com a Deolane. Pessoas que têm ligação com a Deolane. E ela mapeia essa situação e ela faz acontecer. Quais são os políticos ligados a Deolane? Bom, se eu for tentar pesquisar agora um político ligado a Deolane, de cara o que o Google me entrega é isso aqui, ó. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Aliados de Flávio articulam retomada da Lei Magnitsky contra Moraes. Assunto voltou à tona nesta semana durante reunião de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo com o governo Trump. Integrantes do entorno político do senador pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro levaram ao governo dos Estados Unidos a necessidade da retomada de aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o empresário Paulo Figueiredo, que esteve à frente das articulações para aproximar Flávio do governo norte-americano, as conversas ocorreram durante reuniões realizadas nesta semana em Washington. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que vive nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025, participou das tratativas. As conversas avançaram no mesmo momento em que os Estados Unidos decidiram classificar o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas. De acordo com Figueiredo, Flávio não participou das tratativas sobre sanções contra Moraes. Em conversa com a Oeste, o empresário salientou que a estrutura jurídica para uma eventual retomada da Lei Magnitsky já está na mesa do governo norte-americano. Que venha a Magnitsky. Urgente, Flávio precisa de escolta, EPF já analisa o caso. É isso mesmo. A Polícia Federal avalia a adoção de medidas excepcionais de segurança para o senador Flávio Bolsonaro, após a recente decisão do governo dos Estados Unidos envolvendo facções criminosas brasileiras. A preocupação surgiu depois que o presidente Donald Trump classificou o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital como organizações terroristas. Segundo informações divulgadas pela BBC Brasil, integrantes da PF estudam antecipar um esquema permanente de escolta ao parlamentar devido ao possível risco de retaliações. A medida também leva em consideração o cenário político internacional criado após a decisão anunciada oficialmente pela Casa Branca nesta quinta-feira, 28 de maio. Em comunicado divulgado pelo governo norte-americano, Trump afirmou que sua administração continuará utilizando todas as ferramentas disponíveis para combater organizações criminosas ligadas ao narcotráfico e proteger os interesses de segurança nacional dos Estados Unidos. O anúncio ocorreu um dia após Flávio Bolsonaro se reunir com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Durante o encontro realizado na Casa Branca, o senador brasileiro teria solicitado formalmente que as facções criminosas brasileiras fossem enquadradas como organizações terroristas pelo governo americano. A possível ampliação da segurança do senador ocorre em meio ao aumento de tensão envolvendo o combate ao crime organizado internacional e a repercussão política da medida anunciada pelo governo americano. Lula está encurralado. Vitória do Flávio nos Estados Unidos cria um pesadelo eleitoral para Lula e para o PT. Essa excelente notícia de que o PCC e o CV foram classificados como organizações terroristas estrangeiras, como eu expliquei num vídeo completíssimo de ontem à noite. Agora, o Lula está hoje numa sinuca de bico eleitoral histórica, tudo por causa disso, e eu vou te mostrar agora que dilema é esse. Mas eu já adianto, Lula não tem como vencer. E lá no final eu quero te fazer um convite mega especial, então fica comigo e bora ler aqui o que foi que a jornalista Jussara Soares, da CNN Brasil, trouxe hoje cedo. Com esse título, Governo e PT calibram reação aos Estados Unidos
para evitar pecha de defender facções. Ah, Lula, não tem como evitar essa pecha. O governo Lula e a cúpula do PT ainda calculam como calibrar a reação a essa decisão dos Estados Unidos de classificar as facções brasileiras como organizações terroristas. O receio é que uma manifestação apressada, mesmo com o argumento dos riscos de ações militares do Brasil e sanções ao sistema financeiro, possa acabar sendo explorada pela oposição como uma defesa da criminalidade. É claro, pessoal, não tem como Lula se insurgir contra essa decisão do Trump sem que ele pareça automaticamente um defensor do crime organizado e das duas maiores facções da história do Brasil. É simplesmente essa mensagem que vai ficar para os brasileiros. Lula defendendo bandidos. Como eu mostrei ontem, aliás, gente, é isso que o Lula quer fazer. E é isso que o Lula faz há anos. Longe do período eleitoral, ele sempre defendeu os criminosos, defendendo saidinha, ampliação de indulto de Natal dos presos, desencarceramento e com o PT barrando a redução da maioridade penal no Senado. Tinha sido aprovada na Câmara, foi para o Senado e o PT e Gleisi Hoffmann em especial barraram. Lula já disse que bandido rouba celular para tomar cervejinha, que os traficantes de drogas são vítimas dos usuários. Esse é o Lula, essa é a visão do PT. Se você perdeu o vídeo de ontem à noite, volta e assiste, que é imperdível e espalha para que ninguém nunca mais volte a votar no PT. Então realmente, gente, só falta agora o Lula defender publicamente o PCC e o CV. Só que é claro que ele não vai fazer isso em período eleitoral. E a Jussara, ela ainda complementa. Ela fala que não vai dar para o Lula tentar usar a defesa da soberania política aqui. Simplesmente não vai colar. Olha aqui comigo. Apesar do presidente Lula ter obtido um ganho de popularidade na defesa da soberania nacional, quando o Trump aplicou tarifaço sobre produtos brasileiros, o tema agora é diferente, pois aborda um dos pontos mais frágeis do governo. E é claro que é super frágil do governo porque esse é um governo pró-bandido, que é justamente a segurança pública e o combate ao crime organizado. Ah, doutor, você está exagerando que é pró-bandido. Não tô. Olha o vídeo de ontem à noite e para não perder nada, aciona o sininho aqui embaixo das notificações. Na prática, o receio é que esses argumentos não tenham lastro no eleitorado, que vê a segurança como uma das principais preocupações, é lógico, gente, enquanto a direita usa o discurso de tolerância zero no combate ao crime organizado. Por que a direita usa esse discurso? Porque é o que funciona no mundo. É o que funciona no mundo. Gente, olha lá, o Nayib Bukele, lá em El Salvador, colocou um monte de gente na cadeia de modo rigoroso. O crime foi quase a zero. É isso que funciona no mundo. A política oposta do Lula de celas abertas é o que gera mais vítimas. Não criminosos que não são vítimas, mas vítimas da sociedade. E aí a Vera Magalhães expressou a mesma opinião hoje no Globo. Nessa coluna aqui, ó, timing de decisão de Trump ajuda Flávio. Para o governo brasileiro, a reação à medida é um terreno pantanoso. Um recurso contra a decisão ou uma objeção mais cabal podem ser lidos politicamente como uma leniência, ou mesmo defesa de grupos criminosos que exercem domínio territorial e tirania sobre cada vez mais territórios das cidades brasileiras. E a exploração eleitoral disso pode ser fatal para Lula. Claro, gente, 1 a cada 4 pessoas do Brasil vive sob influência das organizações criminosas. Se você não vive, sorte a sua. 25%, mais de 50 milhões de brasileiros. Enquanto o governo Lula trabalhou por mais de um ano para travar a classificação americana das organizações como terroristas, em uma semana não, 2 dias, o Flávio foi lá no Trump e o resultado saiu. A lei antiterrorismo brasileira foi escrita no passado de um jeito que blindou essas facções dentro do Brasil, como eu já mostrei aqui no canal em outras oportunidades. Agora eu quero ouvir você. Lula vai conseguir sair dessa sinuca de bico sem queimar a reputação, sem se queimar com a sociedade como defensor de bandido, que é? Deltan tá exagerando, não tô, olha o vídeo de ontem. Ou essa decisão do Trump, ela vai virar pivô de uma eleição de 2026, em que Lula vai ser derrotado. Me conta aí nos comentários. E diplomatas brasileiros admitem que a decisão do governo Trump de classificar PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas foi um, abre aspas, golaço do bolsonarismo. Essa é uma apuração da correspondente Priscila Yazbek, que conversa com a gente ao vivo de Nova York e já está na tela conosco. Priscila, muito boa tarde. O que você nos conta?
Oi, Yuri, boa tarde a você mais uma vez, a Débora, a todos que nos acompanham. Yuri, depois que essa decisão foi anunciada pelo governo Trump, e aí vale falar que inicialmente PCC e Comando Vermelho tiveram ali uma certa designação e depois, a partir do dia 5 de junho, é que deve ser efetivada a designação como grupo terrorista, que é inclusive mais grave, traz mais implicações e a possibilidade de mais ingerência do governo americano no Brasil, mas o que diplomatas dizem é que essa foi vista como uma vitória do bolsonarismo. Um dos diplomatas com quem eu conversei me disse, inclusive, que foi um golaço. E o que ele diz é que isso fica muito claro porque essa política do governo Trump de classificar grupos criminosos como facções terroristas já aconteceu, sim, em outros países. O Trem de Aragua, o cartel de Sinaloa, também o cartel de Los Soles foram classificados como grupos terroristas, mas estavam ligados, por exemplo, a tráfico de drogas, na Colômbia, na Venezuela, tinham implicações práticas desses grupos nos Estados Unidos. No caso do PCC e do Comando Vermelho, a percepção é de que a atuação é mais local e que, portanto, essa classificação foi feita por motivações políticas e por influência, sim, do bolsonarismo. Isso quem disse foi um diplomata, inclusive, brasileiro. Outro também me disse o seguinte, que isso mostrou uma enorme influência do bolsonarismo no governo Trump. A palavra dele foi: é impressionante observar essa influência que o bolsonarismo tem sobre o governo Trump. É claro que quando a gente fala do governo Trump, a gente tem que separar ali a ala mais ideológica do Departamento de Estado americano. Eu estive lá em Washington essa semana, fica muito claro que existe sim um trânsito da equipe de Flávio Bolsonaro, que é muito intermediada por Eduardo Bolsonaro, por Paulo Figueiredo, com esses membros do Departamento de Estado americano, com Christopher Landau. Eles tiveram com Christopher Landau o número 2 da diplomacia americana, depois com Marco Rubio. Até Flávio Bolsonaro disse que Marco Rubio tinha uma visão mais favorável sobre essa questão de classificar os grupos criminosos como facções terroristas do que o próprio presidente Donald Trump, mas fato é que eles tiveram essas conversas em Washington. Essa era a principal pauta que eles queriam apresentar desde antes dos encontros acontecerem. Eles falavam, acompanhou de perto as discussões, me disse, inclusive, que durante a reunião com Donald Trump, eles entregaram documentos e dados sobre criminalidade no Brasil e que Donald Trump teria ficado especialmente impressionado com um dado que diz que 50 milhões de brasileiros hoje vivem em locais, em regiões que são dominadas pelo crime organizado, por facções criminosas, e que Donald Trump se impressionou com esse dado e com essa questão, mas essa mesma fonte diz também que Donald Trump é muito autocentrado. Então ele levava muitos assuntos para assuntos de interesse próprio, ele falava muito do ballroom, falou sobre o marido da Gisele Bündchen, que ele admira. Então ele não se aprofundou muito nesses assuntos, mas esse assunto foi sim aprofundado com Marco Rubio, que havia inclusive já mencionado anteriormente que poderia classificar esses grupos do Brasil como facções terroristas. O que acontece nesse momento, né? O governo Lula está numa sinuca de bico justamente porque, um ponto, essa é uma vitória do bolsonarismo, como esse diplomata disse, é um golaço do bolsonarismo, e porque essa é uma situação diferente da situação do tarifaço. As tarifas são prejudiciais para a economia brasileira como um todo, para empresários também, para a população, que acaba tendo ali um efeito em termos de economia, de inflação e etc. Mas no caso dessa classificação de grupos terroristas, que é algo rejeitado pelo governo Lula. Lula, inclusive, disse que o Brasil não vai ser moleque com os Estados Unidos, que essa é uma intervenção. Foi algo parecido que disse Celso Amorim, que essa é um intervencionismo, que isso é inaceitável. Mas, nesse caso, se o governo Lula levantar a bandeira do Brasil soberano, talvez essa bandeira não cole tanto quanto a questão do tarifaço, porque a pauta de violência e segurança pública é algo que move tanto a esquerda quanto a direita. Tanto a esquerda quanto a direita, cidadãos de esquerda e de direita reconhecem que há um problema de segurança pública no Brasil. E é por isso que a resposta também do governo Lula, segundo diplomatas, está sendo muito calibrada, como a Larissa falou agora há pouco, justamente porque, nesse caso, eles não podem simplesmente bater no bolsonarismo e dizer que eles estão fazendo uma afronta à soberania e estão jogando contra o Brasil, porque, nesse caso, a própria população pode enxergar
algum tipo de vantagem nesse tipo de classificação, ainda que a gente saiba e converse muito com especialistas que dizem que esse tipo de medida não necessariamente vai trazer algum avanço. Vai depender muito se os Estados Unidos fariam investigações, se essas investigações seriam estruturais, se permitiriam identificar gargalos relacionados ao crime organizado, ou se seriam operações como, por exemplo, aconteceu a chacina recente no Rio de Janeiro, em que apenas há ali alguma ação mais enfática, mas sem atacar a raiz do problema, que é o fato de essas organizações estarem muito envolvidas e permeadas na política e na economia brasileira. Eu volto com vocês. Priscila Yazbek, eu vou trazer agora as repercussões. Pois é, vamos ver a repercussão então, porque essa designação das facções brasileiras, Comando Vermelho e PCC, como terroristas pelo Departamento de Estado americano foi destaque na imprensa internacional. Olha lá, o jornal americano, The New York Times, falou sobre a influência do senador Flávio Bolsonaro na decisão, afirmando que a medida foi adotada por pressão da família do ex-presidente brasileiro. O The Washington Post afirmou que o Comando Vermelho e o PCC são as duas maiores quadrilhas de narcotráfico do Brasil. O veículo também citou que Lula havia se posicionado contra essa designação anteriormente. A Al Jazeera disse que a medida deve causar grande repercussão na política do Brasil durante o ano de eleições. Realmente o Brasil não é para amadores. Quer dizer então, escuta isso aqui, aquela advogada do PCC que foi presa recentemente por fazer lavagem de dinheiro para o PCC estava planejando o assassinato do Flávio Bolsonaro. Aquela Deolane, lembra, que faz vídeos com Lula, que fez campanha pro Lula, que fala que ama o Lula, chama o Lula de papai, tá presa agora. Estava planejando um ataque, um atentado contra o Flávio Bolsonaro e a imprensa soltou isso. Curiosamente, no mesmo dia que o Flávio Bolsonaro consegue que os Estados Unidos passe a considerar PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. Polícia do Senado pede apuração de suposto plano de atentado de Deolane contra Flávio Bolsonaro. Supostas ameaças foram expostas por funkeiro MC Misa durante live no TikTok com ex-PCC. Esse ex-PCC aqui é um cara famoso na rede social. O nome dele é Frank. E ele fala em vários momentos que o PCC e o Comando Vermelho são amicíssimos, são ligados do Lula, ligados ao PT. Tá? Um não sobrevive sem o outro. E essa daqui é a Deolane, que ficou famosa. Ela foi uma das que mais fizeram campanha pro Lula. Ela e o cara da Choquei, que também tá preso. Esse pessoal é brincadeira, né? Então, a Polícia Legislativa do Senado registrou um boletim de ocorrência para apurar a suspeita de que a influencer Deolane Bezerra estaria planejando um atentado contra o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro. O vídeo em questão é esse aqui que eu quero mostrar para vocês. Gente, olha o buraco que o Brasil se enfiou. E lembrando, PCC, Deolane, né, a Deolane que lava dinheiro do PCC e hoje os Estados Unidos decidem considerar PCC como grupo terrorista. Inclusive, o atentado agora que o filho do Bolsonaro vai sofrer, que foi articulado com Marcelinho e com a Deolane articulou um atentado agora para o filho do Bolsonaro. Então são situações que a gente... Deolane articulou um atentado do filho do Bolsonaro. O funk sabe tudo. A gente sabe o que tá acontecendo. Peraí, Misa, o que você tá falando aí, Misa? Ó, rapaziada, deixando claro que é responsabilidade do MC Misa. Ele tá aqui na condição de entrevistado, não é opinião do canal. Ô, Misa, você tá falando que a Deolane mandou um atentado contra o filho do Bolsonaro, é isso mesmo? Contra o Flávio Bolsonaro, porque sabe que se o Flávio correr risco de ganhar, é uma fera danada, tanto para a esquerda quanto para pessoas que ela carrega junto com ela. Entendeu? Se o Flávio ganhar, é um afeto, ele quer dizer um efeito, né? Um prejuízo danado para a esquerda e para o povo da Deolane. Eu não estou falando do crime, eu não estou ligando pro crime, eu não falo sobre o crime, eu não cagueto ninguém. Eu estou falando sobre o mundo do funk, não. Peraí, não dá para sair desse assunto sem concluir. Então você diz que o Flávio Bolsonaro vai sofrer um atentado ou tentaram fazer um atentado contra ele? Explica melhor aí para nós saber. O que eu falo sobre Deolane, as pessoas que estão envolvidas nesse atentado não são nem criminosos, é político. Pessoas que têm ligação com a Deolane e ela mapeia essa situação, nem criminosos, é político.
São políticos que têm conta. Pera, deixa eu ouvir de novo. Não são nem criminosos, é políticos. Pessoas que estão envolvidas nesse atentado não são nem... Bolsonaro vai sofrer um atentado? Eu não entendi, vamos ouvir de novo. Ou tentaram fazer um atentado contra ele? Explica melhor aí, pra nós saber. O que eu falo sobre Bolsonaro, as pessoas que estão envolvidas nesse atentado As pessoas que estão envolvidas nesse atentado não são nem criminosos, não são nem criminosos, é político. é político. As pessoas que estão envolvidas nesse atentado não são nem criminosos, são políticos. É isso que ele falou? Pessoas que têm ligação com a Deolane. Pessoas que têm ligação com a Deolane. E ela mapeia essa situação e ela faz acontecer. Ela mapeia e faz... Porque sabem que se o Flávio do Bolsonaro ganhar, vai afetar muito nos trâmites dela. Cara do céu, nós chegamos do buraco mesmo. Então, estaria para acontecer, porém eu já estou falando agora, um atentado contra o Flávio Bolsonaro. Estaria para acontecer, então, um atentado como... Mas um detalhe que eu só prestei atenção agora gravando o vídeo, tá? As pessoas envolvidas nesse atentado não são nem criminosos, são políticos ligados a Deolane. Quais são os políticos ligados a Deolane? Bom, se eu for tentar pesquisar agora um político ligado a Deolane, de cara o que o Google me entrega é isso aqui, ó. É o político ligado a Deolane. Bom, o único político que eu sei que é ligado a Deolane, não sei se tem mais, mas o único que eu sei que é super ligado a Deolane é ele mesmo. O Painho, o pai dos terroristas. Rapaz, vídeos como esse tem que rodar o Brasil. Tem que rodar o Nordeste. Vocês estão entendendo contra o que nós estamos lutando? Você entende agora por que o Flávio tem que usar colete à prova de bala? Ore pelo Flávio Bolsonaro, pela família Bolsonaro, ore por nós. Nós não estamos lutando contra adversários políticos. Nós estamos lutando contra terroristas, traficantes, o crime organizado. E eles são capazes de qualquer coisa para ficarem no poder. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!